esse assunto aqui seja jamais conhecido de vocês. Se bem que, por outro lado, eu acredito que de todos os assuntos que foram tratados nesse congresso, o perennialismo é aquele que produz maior risco entre nós, por uma razão muito simples. É a doutrina hoje que mais comove o pessoal conservador e que eu diria tem maior chance de sucesso. As pessoas são muito atraídas pelo resultado, pelo sucesso, né? É um círculo, né, que tem, vai muita gente na canção nova, isso atrai mais gente e faz sucesso, que atrai mais gente e assim sucessivamente. Tá? Então, eu acredito também que a tendência do perennialismo e dessas doutrinas todas é crescer. Vocês estão vendo o embate que está tendo aqui no Brasil e, no fundo mesmo, esse daqui é um embate doutrinário. Tá? Me parece uma ilusão achar que o Trump está fazendo tudo isso por causa do Bolsonaro, da pessoa do Bolsonaro. Evidentemente, o Bolsonaro representa alguma coisa que o Trump, ou a turma dele, a todo custo, está querendo manter, né? Agora, parece difícil barrar o governo americano quando ele está decidido a fazer alguma coisa, né? A gente vê isso no resultado das últimas eleições, né? Ficou claro que os Estados Unidos mandou uma fortuna aqui para o Brasil para ajudar o Lula, e todo o governo americano do Biden ajudou o Lula. O resultado é que o Lula foi eleito. Então acho que o governo americano vai insistir para fazer alguma coisa para que o Lula não seja reeleito, e se não for uma anistia para o Trump, alguma coisa assim, alguém da linha deles, perdão, uma anistia para o Bolsonaro, alguém seja eleito. E que isso daqui, toda essa doutrina vai voltar a crescer. No tempo do Bolsonaro, o perennialismo estava em voga, né? Basta dizer que tinha aquele congresso da Liga Cristo Rei, que até o bispo lá do Rio de Janeiro, era bispo, agora ficou cardeal, Como? Dom Arani Tempesta foi. Primeiro congresso da Liga Cristo Rei, o Dom Arani Tempesta estava presente, né? Depois diminuiu um pouco, deu uma briga lá dentro, e vários lá que faziam parte da Liga se afastaram, mas eu não tenho dúvida que se houver uma vitória da linha Bolsonaro, ainda que não seja ele, esse tipo de congresso vai crescer. E tinha lá o ministro das Relações Exteriores, que eu também, claro, não vou me lembrar o nome, né? Que ia pegar Ernesto Araújo, ia pregar, e acabaram perdão, caiu minha negócio aqui, eu acho. Então o Ernesto Araújo foi lá, e um perennialista deu até a maior briga, tal, e depois de contas o Ernesto Araújo não foi no congresso lá, né? Mas enfim, isso mostra todo o poder que eles tinham, né? Existia também um instituto, vocês veem que eu estou bem eu já estou sem completa, nunca tive muita memória, fiquei velho, perdi o pouco que eu tinha, né? Chamava Instituto Liberdade não sei o quê. Era um instituto que fazia reuniões para os padres sobre o perennialismo. Eles tinham todo um trabalho junto ao clero. Foi um padre de Guarulhos que me deu a apostila lá, dizendo assim, toma cuidado, certo? E esse padre foi numa reunião desse instituto, e eles fecharam um hotel em Campinas para 300 padres. Então tinham 300 padres que ficaram de segunda a sexta no hotel em Campinas, fechado, tudo por conta. E aí esse padre perguntou, era amigo meu, perguntou, e o Donato? Fala, não, o Donato aqui é preservado, ele não pode aparecer. Né? Então, eu acho que a tendência é isso daqui voltar a crescer. Bom, então, nós vamos ter como base aqui, né, esse livro aqui, né, do Antônio Motreff, né, que é Julgado pela Tradição, do René Guénon. O René Guénon é o grande ideólogo, o grande doutrinador do perennialismo.
nós vamos contar a história dele. E esse Sal della Terra é uma revista dos monges beneditinos de Avrillé. O professor, nós chegamos uma vez que fomos para a Europa com o professor nesse mosteiro, né? Ele foi até lá, queria conhecer, tinha uns monges do padre Jair, lá de Salvador, né? E na época corria o boato que eles estavam aderindo ao sedevacantismo, né? E aí o professor foi lá e vocês nem podem imaginar o que aconteceu. Saiu uma briga. Foi lá e brigou lá, né? Bom, então esses monges agora parece que aderiram ao sedevacantismo, ficaram com os sedevacantistas. No tempo aí, não sei se pegou já Bento XVI ou foi só agora com o Francisco. Bom, mas enfim, mas isso daqui é bem anterior, essa é uma publicação muito séria, tinha artigos muito sérios e sempre doutrinariamente muito profundos, né? O Sal da Terra. E o livro, a edição em português, é feito aqui pelo professor Carlos Bezerra, né? Então estou colocando aqui para não dizer que é só Monfort e Vegnoso em todo lugar, né? Ele está dizendo exatamente que essa teoria aqui é uma teoria gnóstica, tá? Bom, vamos entrar então. O que é o perennialismo, né? O que é essa doutrina aqui, né? Então, o perennialismo, ou escola perennialista, ela é composta por pensadores do século XX e do século XXI, né? Preocupados com o que eles consideram ser o fim das formas tradicionais de conhecimento, tanto estética quanto espirituais dentro da sociedade ocidental. Então, eles vão dizer que teve uma decadência muito grande na sociedade ocidental, né? E que as formas tradicionais de conhecimento foram abandonadas. E que a nova era, né? O que ela quer fazer é uma miscelânea mundial misturando tudo. Então eles querem fazer um ecumenismo onde tenha um culto único de todas as religiões. E se eles condenam, falam, não, cada religião na sua, não vamos misturar. É um erro querer misturar todas as religiões. Pelo contrário, cada um precisa voltar à sua tradição e procurar as suas fontes e as suas origens, tá? Então, eles têm uma crença central dessa doutrina, a existência de uma sabedoria perene ou filosofia perene, que postula a existência de verdades primordiais e universais que são compartilhadas por todas as principais religiões do mundo. Eles vão dizer, bom, tem o catolicismo, tem o protestantismo, o budismo, o shintoísmo, a religião dos índios da América, não incomoda nada, viu? Pode deixar aí que não incomoda nada. Né? A religião dos índios lá da América. Então, todas essas religiões, elas são verdadeiras. E elas todas vêm de uma tradição inicial, né? Uma filosofia perene que atinge todas elas. E todas elas são verdadeiras. Então, qual seria o teste da religião verdadeira? Que tivesse uma boa amplitude e que ela se preservasse no tempo. Então, o cristianismo é uma religião verdadeira? Sem dúvida. Ele tem uma amplitude enorme, está em um monte de lugares da Terra e está há muito tempo. E o protestantismo? A mesma coisa. Está ampliado, tem o islamismo. A mesma coisa. Tá? Se uma religião não é verdadeira, ela não dura muito. Né? Ela fica muito restrita a um ponto e acaba desaparecendo. Então, o budismo também é uma religião verdadeira. Tá? A religião do pastel, essa não durou pouco. Ficou só lá com alguns japoneses na feira. Tá? Então, acabou rápido. Então, essa religião não era verdadeira. Ela não passou no teste das religiões verdadeiras. Tudo bem? Então, quais são os principais pensadores, né? É o René Guénon, o Amanda Coraçuame e o Friedrich Schwann. Né? Então, esses daqui são pensadores que vão estar envolvidos com todos os grupos conservadores. Eles vão se apresentar. O filho do Ananda Coomaraswamy é o Rama Coomaraswamy. Tá? E por incrível que pareça, esse Rama, ele esteve na casa do professor Orlando. Foi lá para conversar, levado por um rapaz que, quando o professor saiu da TFP, falou, não, só precisa conhecer o Rama,
porque ele tem umas teorias muito interessantes, eu vou levar ele na sua casa. Vocês nem imaginem o que aconteceu. Nem façam ideia do que foi aquela tarde memorável. Tá certo? Bom, quando o professor saiu da TFP, toda a direita procurou o professor. Todo mundo veio procurar o professor, né? E o resultado foram tardes memoráveis, né? Bom, e tem outros pensadores de destaque, que são todos esses que estão aqui, tá? No Brasil, o destaque é o Olavo e o Donato, que atua nos bastidores, né? Teve um clérigo importante que uma vez ele me perguntou, ele não tem nada de conservador, mas ele me perguntou qual era a minha posição sobre o Vaticano II. E eu disse. E ele me perguntou qual era a minha posição sobre a missa. E eu disse. E ele aguentou, continuou, etc. O dia que eu critiquei o Donato, ele se afastou. Não quis mais saber da gente, tá? Então, isso daqui que é o perennialismo. Essa é a ideia do perennialismo. Opa! Então, ó, esse daqui é uma publicação que o Dom, como é que é o nome dele? Dom Lourenço fez, porque começaram a dizer que o Rama Cómora-Suani, né, que é discípulo do Chuol, ele deu aula na Fraternidade São Pio X, no seminário. E teria dado aula, quem falou isso daqui foi o Olavo, teria dado aula para os 4 bispos da Fraternidade São Pio X, que seriam então discípulos dele. E o Dom Lourenço vai dizer que não é verdade isso, tá? Que de fato o Rama deu aula no seminário da Fraternidade São Pio X por 5 anos. E um belo dia ele resolveu ir embora e o Dom Lefebvre expulsou ele de lá e ele fundou um grupo sede vacantista. Tá? Então, para isso daqui é para mostrar, de maneira nenhuma eu acho que o Dom Lefebvre teve ligação com esse pensamento, mas para mostrar como essa gente procurou se infiltrar em todos os grupos tradicionais, né? E aqui é ele com o Malek Martin. Esse daqui é o Rama e esse daqui é o Malek Martin, tá? O Malek Martin já havia pedido redução ao estado leigo, mas aqui ele não está tão leigo assim, né? Então, os dois juntos, né? O Malek Martin é considerado um ícone da direita, né? Porque ele escreveu aquele livro A Casa Varrida pelos Ventos, que contava os problemas de pedofilia nos Estados Unidos, na igreja, antes de sair na imprensa. Tá? A Casa Varrida pelos Ventos, por isso que acabou ganhando muita fama. E se dizia que ele só rezava a missa antiga. Quem ficou amigo dele foi o Átila Guimarães, da TFP, que tem lá Tradition in Action, se eu não me engano, é o site dele, e também ficou sede vacantista, né? Ele era da TFP, ele participava da principal reunião com o Dr. Plínio, que era o MNF, onde o Dr. Plínio se manifestava. Era uma reunião de 3 vezes por semana, o Dr. Plínio ficava falando. Então o Átila, se ele for para o purgatório, ele já tem um bom desconto, né? Mas, então ele era considerado assim um teórico, ele cuidava dos textos, porque tudo que o Dr. Plínio falava era gravado, depois era transformado em texto. Então o tal do MNF era assim uma coisa gigantesca, tá? E depois o Guilherme, quando saiu da Montfort, disse que o pessoal da TFP deixou ele ter acesso a esses textos e que ele acabou não vendo nada, não era nada assim. Não sei como é que ele leu, porque já quando eu saí da TFP, se eu não me engano, já se falava em 100 volumes. Porque pode imaginar, a pessoa falando 3, 4 horas, 3 vezes por semana, e escreviam tudo, né? O quanto não dá. Enfim, vai ver que ele fez leitura dinâmica e conseguiu resolver rapidinho. Tá bom? Então isso daqui mostra como eles têm influência no meio conservador, tá? Então, como eu estou dizendo, né, de acordo com os tradicionalistas, né, existem verdades que são primordiais. Eles falam de uma verdade absoluta e presença infinita, né? A verdade absoluta é a sabedoria perene, ou Sophia perennis, que é a fonte de tudo, né? Então, essa daqui seria uma verdade primordial perene, né? Que manifesta-se nas outras religiões.
Presença infinita é a religião perene, que vive dentro do coração de todas as religiões. Então, eles vão usar um termo que era utilizado pelos escolásticos, foi utilizado até por Leão XIII, que é a filosofia perene. O que Leão XIII e os escolásticos estão dizendo com a filosofia perene? Quer dizer, a filosofia que não muda. São as verdades que não mudam. Tem verdades que não mudam. Então, Deus existe? Deus existe. Essa é uma verdade filosófica. Nem é teológica, ela é filosófica. Isso não muda. Desde sempre. Por isso que ela é considerada perene. O que eles têm aqui é outra coisa. As verdades que eles estão falando não são verdades racionais. São verdades inefáveis, quer dizer, que não dá para se sentir, que pertencem às religiões e que elas não são possíveis de ser expressas em palavras. É um como que. Mas é um como que de quê? É só um como que. É uma intuição. Tá? Então, a doutrina que sustenta que há conhecimento que tem capacidade de transformar um homem em Deus, nada mais é do que a gnose. Aqui, ó. Exatamente aqui, ó. Tem uma filosofia perene, desde a neoescolásticos, cuja formulação não pertence, pode-se falar no mesmo sentido de uma religião perene, designada por esse termo da essência de toda religião. Significa a essência de toda forma de adoração. Toda forma de oração e todo sistema de moralidade, assim como a Sofia Perenes, é a essência de todos os dogmas e de todas as expressões da sabedoria. Então, a ideia de que tenha uma religião que possa transformar o homem em Deus, isso daqui é propriamente a gnose. A definição da gnose é um conhecimento salvífico. Eu tenho um conhecimento que, em si mesmo, por eu ter esse conhecimento, eu me transformo em Deus. Mas ele não é um conhecimento racional. Não é que tem um livrinho de charada, a gente abre, quando descobre a charada, o último lá chega na última etapa de joguinho e diz assim, você virou Deus. Não é isso. Tá? É um conhecimento mágico que nos transforma. Então, eu não consigo imprimir, as pessoas não conseguem exprimir em palavras esse conhecimento. Tá? Então, aqui o professor citando o Chuon. O que nós temos visto nesse livro, como nos precedentes, é, afinal de contas, a ciência sacra, a filosofia perene, a gnose universal, que sempre existiu e sempre existirá. Além disso, nosso interesse pelos historismos históricos, tais como o pitagorismo, a Vanda Shivatsa e o Zen, é menor que o interesse pelo esoterismo em si, que com satisfação denominamos de filosofia perenes, sendo aí por si mesmo independente das formas particulares por constituir a sua essência. Então, existe esse conhecimento, é um conhecimento místico, eu prefiro dizer mágico, porque o místico tem um sentido católico, mas é um conhecimento mágico que nos transforma em Deus e que não é obtido pela inteligência. É aquilo que o demônio ofereceu para Eva. Por que Deus proibiu vocês de comer a maçã? Porque se vocês comerem, vocês serão deuses. Então a Eva acreditou que comendo a maçã, ela daria um sinal para o demônio que poderia transformá-la em Deus. Tá? E aí, quando ela comeu, ela não ficou Deus. Né? O que ela devia fazer? Pegar a maçã, né? Esconder. Chamar o Adão e falar, ó, tem um bicho aí que enganou a gente, eu fiz uma besteira. Mandou eu comer, eu não virei Deus. O que ela fez? Chamou o marido para dizer, come, come. Mas isso é coisa que se faça. Mas já viu que não tinha virado Deus? Né? Ela devia dizer, puxa vida, me levaram na conversa, né? Não. Ô, Adãozinho, vem aqui, vem ver que gostoso. Né? E o babaca do Adão, em vez de perguntar para você comeu? Comi. Não estou vendo que você é Deus, não. Não, vai lá e come. Imagina só. Bom, e aí Deus fala, eis que agora eles são como nós. Se referindo a Adão e Eva. Então, debochando de Adão e de Eva. Quer dizer, deixando claro que o desejo de Adão e de Eva eram ser deuses, né? Então, essa filosofia vai exatamente caminhar nesse sentido.
né, de querer com um conhecimento que possibilitaria transformar o homem em Deus. Tá? E aqui nós temos o perennialismo, chamei perennialismo à brasileira, né? O que é o perennialismo à brasileira? É Olavo de Carvalho, né? Dando essa ideia. Então, ele tem dois artigos nessa revista aqui, chamada Verbum, né? Que tem o número 1 e o número 2 só, pois graças a Deus acabou. E que o artigo principal é do Olavo de Carvalho, As Garras da Esfinge, René Guénon e a Islamização do Ocidente. Então, o Olavo de Carvalho vai citar nesses dois artigos, ó, esse daqui ainda eu ganhei a revista. Agora, esse daqui já não quiseram mais me dar a revista, então eu tive que tirar a xerox mesmo, tá? Vem a parte 2, tá? Essa revista, ela é de dessa editora aqui, editora Verbum, né? Essa editora Verbum aqui é de dois irmãos que eram, aí não sei se ainda são, e que eles têm o nome Serpentinos, né? E é tudo gente que tinha lá os filhos no Colégio São Mauro, tá? Nessa época aqui, eu não sabia, essa revelação ainda não tinha sido me dada, mas eles estavam todos lá, né? Então, ele vai dizer, começa o artigo dizendo que o que ele vai contar é uma coisa que vai influenciar o Brasil muito no futuro, e que não é para todo mundo, né? E aí ele começa o artigo, né? E no artigo ele vai dizer, né? As religiões aí no perennialismo estão unificadas apenas pelo topo. Ele critica o New Age, que quer unificar as religiões pelas crenças, pelo modo de ser, faz isso um absurdo. Pelo cume e núcleo vivo de suas concepções doutrinárias, e não pela variedade irredutível de suas liturgias. Então faz mal. A missa nova, eles vão dizer, é uma coisa ruim, porque mistura protestantismo e cristianismo. O protestantismo tem que ficar com o seu culto, legal. O catolicismo fica com o seu culto, que é a missa antiga. Tá? Neste sentido, as religiões e tradições espirituais podem ser vistas sem distorção como adaptações de uma verdade primordial, às condições históricas, culturais, linguísticas e psicológicas dos vários tempos, lugares e civilizações. Então, o que é uma religião? Ela se adapta a um tempo, uma civilização, uma época, e ela é fruto dessa verdade perene. Qual que é o erro? Misturar duas religiões. Mas, no fundo, todas as religiões valem a mesma coisa. Tá? Vão valer a mesma coisa. E a gente participa da religião, da Igreja Católica, não por ser católica, mas porque aqui que a gente vive, aqui que a gente nasceu, é com isso que eu me identifico, é isso que vai me fazer atingir algo transcendente, tá? Então, quais os efeitos sobre o crente dessa doutrina? Ele diz, há em suma uma religião popular, feita de ritos e normas de conduta. Então, toda religião tem uma parte popular que manda. Não pode matar, não pode roubar, não pode casar 2 vezes, tem que ir na missa 1 vez por semana, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro, tá? E uma religião de elite. Opa, tem alguns que não precisam fazer isso, né? Apenas para as pessoas qualificadas, que por trás dos símbolos da lei pode aprender o sentido último da revelação. Então a gente que olha para essas coisas e fala, não é para seguir assim, é para entender o que é, né? Pela prática dos ritos de agregação, essas daqui, as normas de conduta, que entregam a tradição religiosa, e pela obediência às normas, os homens do povo obtêm a salvação pós-mortem das suas almas. Então, quem obedece essas regras, é bonitinho, não mata, não rouba, não engana, não mente, não furta, né? Esse daqui, depois que morrer, ele se salva. Joia. Por meio dos ritos de iniciação, essa outra turma aqui, os membros da elite obtêm já em vida, e muito acima da média da salvação, a realização espiritual que os arrebata do simples estado individual de existência para transfigurá-los na própria realidade última, ou Deus. Então, aqueles que têm contato, percebem esse princípio maior da religião, vê que não é questão de matar, roubar, etc. Esses entram em contato, então, direto com a divindade e se transformam em Deus.
Mas é bom não falar muito dessas coisas perante o público em geral, que pode escandalizar-se ante a decifração de um mistério que deve permanecer opaco para sua própria proteção espiritual. Claro, você vai contar isso para todo mundo, ninguém vai mais obedecer porcaria nenhuma. Então, o pessoal se escandaliza. É melhor não se escandalizar. Põe lá, Silvio, fazer um favor, o primeiro lá, que é o Olavo na igreja. Como é que ele recomenda ir à igreja? Esse? Qual é? Não, é o outro. É. E a minha questão provavelmente se refere, de certa forma, à abstinência de opinião em relação ao ambiente religioso. Em ambientes católicos mais liberais, como no início da RCC, sinto por certas vezes uma futilidade também na postura das pessoas. Tem alguém perguntando. Na RCC vê futilidade. Mais tradicionais, como o caso dos frequentadores da missa tridentina, tenho a impressão que isso parece uma rigidez demasiada, além de uma certa soberba. Os tradicionais são orgulhosos, etc. O que eu faço? Está perguntando para o Olavo. Agora, Então, você tem razão. Vai. Uma pessoa, vamos dizer, por minha influência, volta à religião. Não volta ao catolicismo, volta à religião. Às vezes o que acontece em seguida é lamentável, porque se eu digo para você voltar à religião, é assim, você vai na missa, você confessa com o mundo e sai correndo. Sai correndo. Não converse com o padre, não converse com os fiéis, não entre em comunidade. Por quê? Você não sabe onde está pisando. E a confusão que reina nesse ambiente, confusão mental, é a mesma que reina no resto da sociedade. Pode parar. Então depois ele vai continuar com isso daqui, mas ele vai dizer, olha, vocês começam a frequentar a igreja, não vai lá no padre, não converse com o padre. Ele vai dizer, o que interessa é o sacramento. Você pega o sacramento, recebe o sacramento e só. E foge, vai embora, não converse com ninguém. Ou seja, não faça parte da igreja. Vá lá e receba os sacramentos, só. Porque você tem que ter orientação comigo. Se você não quiser fazer assim, você então vai procurar orientação com o outro. Tá? Por que ele diz isso? Volta para lá. Por que ele diz isso? Porque ele vai defender que o que ele vai criticar, alguém não vai dizer que na igreja católica, como a igreja católica não tem um movimento esotérico, ela não conseguiria chegar nessa verdade oculta. Tá? Então a igreja católica condenou a maçonaria era o movimento esotérico da igreja, então a igreja não salva mais, isso que vai dizer o René Guénon. Então o Olavo vai dizer o seguinte, não adianta querer combater o René Guénon dizendo que ele está errado. Né? O René Guénon, a doutrina dele é perfeita. O que nós temos que achar? Um jeito de dizer que na igreja católica existe iniciação. Então ele vai dizer, qual é a iniciação dentro da igreja católica? São os sacramentos. E ele cita João Paulo II, dizendo que os sacramentos são ritos da igreja, são ritos iniciáticos. Claro que João Paulo II não usa o termo iniciático no termo de que a pessoa começa uma iniciação para atingir lá uma sociedade secreta. Ele diz que é o começo, os sacramentos são o começo. Então, ninguém pode praticar o catolicismo se não for batizado, depois se não confessar, comungar, e aí ele vai progredir. Então, os sacramentos são algo feito para a gente progredir na vida espiritual. E o Olavo, então, vai dizer que os sacramentos eles são necessários porque eles vão nos levar a esse contato com a divindade. Coisa que ele não precisava, por isso que ele nunca foi crismado. Ele já atingiu esse nível. E o que uma pessoa precisa para atingir esse nível? Ela precisa achar um guru que vai orientar ela como fazer. Por isso que ele diz, quem quiser, vem e se orienta comigo. Eu vou dizer o que você precisa fazer. Ele tem um outro vídeo que ele diz, quem quiser precisa passar 10 anos comigo. E ele mesmo fala, ô Olavo, como é que eu vou passar 10 anos com você? E ele responde, não interessa. Você quer entender meu pensamento? Você tem que morar 10 anos comigo. Foi esse tempo que acho que o Aristóteles passou com o Platão, sei lá quem, né? E para poder entender o outro. Não adianta ficar lendo o que eu escrevo. Ninguém aguenta. Mas ele diz, tem que morar comigo aqui.
E tem outra, eu não vou pagar café da manhã, um monte de jantar para você, não. Você se vira aí para se cuidar. Tudo bem? Tá? Entendido? E aqui é um texto que eu sempre coloco Eu sempre coloco do Donato, né? O Donato tem um livro, A Educação Segundo a Filosofia Perene, né? Esse livro, qualquer movimento conservador, você vai lá devagarzinho na biblioteca, você vai achar o livro lá. Porque o que distribuíram desse livro é impressionante, tá? A tese desse Donato modificada, né? Ele fez algumas modificações para tornar ela mais palatável, né? E a doutrina, o que ele vai tentar dizer é o seguinte, ele vai já primeiro fazer a confusão, vai dizer que a filosofia perene é a filosofia que estava entre os gregos antigos, entre Platão, Aristóteles, Santo Agostinho, Santo Tomás, e uma infinidade de autores modernos, de filósofos modernos. Quem são os filósofos modernos que defendem a filosofia que Santo Tomás e Santo Agostinho defendiam? Quando eu discuti com ele, eu pedi para ele perguntar, ele devia esclarecer se ele está falando do Bergson, porque o Bergson é o grande filósofo atual que vai defender a ideia, vai até se dizer tomista, vai defender a filosofia e vai dizer que, de fato, Santo Tomás tinha razão, que todo conhecimento vem através dos sentidos. Tá? Então, ele diz isso. Entretanto, a gente poderia começar a imaginar alguma coisa que não fosse isso. Então, será que não tem um conhecimento amoroso? O noivo conhece a noiva só com a razão? Será que não existe um conhecimento amoroso do noivo pela noiva? Um afeto? Tá? Isso daqui é besteira. É claro que o noivo, em relação à noiva, tem um afeto e até deve ter o afeto. O noivo que não tem afeto pela noiva e vice-versa é um absurdo. Mas isso não produz um conhecimento da noiva. Isso daqui é um afeto. Exatamente o conhecimento, o afeto verdadeiro vem do conhecimento. Né? A noiva olha para o noivo e diz, nossa, que rapaz trabalhador, que rapaz correto. Isso produz, é claro, um sentimento de estima. O noivo olha para a noiva e fala, nossa, ela não gasta nada, como ela é econômica. Então, produz um sentimento de afeto, um sentimento de estima. Mas o afeto em si mesmo não traz conhecimento. Pelo contrário, o normal é o afeto perturbar o conhecimento. Essa que é a verdade. Então eu, por exemplo, eu tenho muito afeto pelos meus netos. É claro que fica para mim mais difícil julgar eles quando eles fazem uma coisa errada. Minha tendência é dizer, não, tadinho, ele não compreende, ele não sabe. Claro. Tá? Então, isso é natural. Tudo bem? Tá? Então, o que ele vai dizer, então, o Donato, ele vai dizer que então tinha os gregos, e os gregos faziam abstração. Então, faziam uma certa forma de metafísica. E que então a abstração permitia eles conhecerem as coisas teóricas. Mas que depois veio uma segunda etapa, que é uma espécie de abstração da abstração, que já não é mais possível a pessoa entender. E ele tem umas reuniões no Mosteiro de São Bento e na Nossa Senhora do Brasil, onde ele diz que a pessoa então começa a procurar uma luz interior. E ela, depois de procurar essa luz, ela vai chegar até Deus, né? A luz interior. E ele fala que são as moradas descritas por Santa Teresa e por São João da Cruz. Igualzinho o Boff e o Beto. Tá? E se vocês quiserem saber, igualzinho a Rosa Cruz também. A iniciação da Rosa Cruz se dá exatamente assim. Então ele diz que as pessoas, o Donato, precisam praticar a religião, fazer os sacramentos, praticar os mandamentos. Essa é a parte da ascese. Aí elas começam a se olhar interiormente até elas chegarem a um nível que elas olham para dentro dela mesma e descobrem, é Deus que está dentro de mim. E aí elas têm esse clique que eleva elas para um outro nível. Que foi o que aconteceu com ele. Por isso que ele conversava com os anjos. Os anjos indicavam para ele
as moças que estavam pretendendo fazer aborto. Então tem um padre que me disse que uma vez estava num carro com ele, estavam indo por uma cidade do interior, ele passou no pedágio, quando atravessou o pedágio, falou, para. Pararam o carro, ele saiu do carro, voltou para conversar com a atendente que tinha pegado lá o dinheiro deles, né? O pessoal que estava no carro falou, acho que ela deu o troco errado e ele está lá vendo se ela completa o troco, né? Mas não era. Ele disse que um anjo tinha avisado ele que aquela moça queria praticar o aborto. Então ele foi lá e convenceu ela a não praticar o aborto. E aí eles foram para frente. Também uma outra vez, ele estava andando de carro, ele falou, vira à direita, vira à esquerda, vai para cima, vai para baixo. Para aqui. Parou numa casa, tocou uma campainha, saiu uma moça, ele ficou conversando lá com ela, depois voltou para o carro e falou, o anjo me avisou que essa moça ia praticar o aborto. Então eu vim aqui e convenci ela de que ela não devia praticar o aborto. Tá? E o padre cá falava, nossa, que santo, que coisa espetacular, sensacional. Tudo bem? Tá? Então ele vai colocar isso daqui, é quase como se fosse a conclusão do livro dele. Então, em princípio, o livro dele é sobre filosofia. É como utilizar a filosofia para a educação. Esse que é o livro dele, essa é a finalidade do livro dele, tudo bem? É claro que isso daqui pode ser uma tese, está relacionado com uma tese de doutorado. Como é que ele conclui? Ele diz, a sabedoria já desviou, né? Então não é a filosofia, é a sabedoria. Então, o que é a sabedoria para ele? Não pode, por isso mesmo, ser alcançada pelo raciocínio, que não transcende a evidência desses primeiros princípios. Opa, então nós abandonamos a filosofia. Tem alguma coisa aqui que a gente não atinge pelo raciocínio. E não é também a própria visão de Deus, embora nos transmita um conhecimento de Deus impossível de ser alcançado pelo exercício da filosofia. Tá? O conhecimento de Deus, que é impossível de ser alcançado pela filosofia, é a revelação. A gente não alcança que Cristo é Deus pela filosofia. Isso não quer dizer que ele seja irracional. Esse conhecimento é extremamente racional. E ele se baseia na filosofia. Então não tem nada de irracional nesse conhecimento. Tanto é que eu estou falando com vocês, estou passando esse conhecimento para vocês. É claro que vocês não vão acreditar nisso porque eu falei, né? Tem uma série de condições para se acreditar nisso, mas ele pode ser transmitido perfeitamente por palavras, ou pode estar escrito lá na Bíblia. O conhecimento que Jesus Cristo é Deus não se dá por uma sensação. Eu estava andando no meio da rua, tinha lá aquele Joel Gracioso, depois ele tirou, né? Estava lá que ele disse que ele era ateu, não acreditava em nada. E aí ele foi levar umas caixas de som, lá num congresso que ia ter, da Canção Nova, e ele disse que de repente aconteceu uma coisa, e ele viu a Deus e ele começou a chorar. Quando ele começou a contar, pensei que ele tinha pegado as caixas de som e tinha caído no pé dele, né? Porque realmente ele deve ter visto as caixas, tá certo? Mas não era. Ele disse que ele começou a ver a Deus e ele entendeu tudo. E aí ele sabia tudo. Isso não se dá. Tá? Pode ser que Deus permita como uma coisa muito excepcional, como ele fez com São Paulo. Mas é extremamente excepcional. Claro que Deus pode colocar um conhecimento na minha alma diretamente. Né? Mas isso é uma coisa para lá de excepcional. São Tomás disse que só teve 2 vezes na história. Com São Paulo e com Moisés. Só. Então não é para todo mundo. E aqui está dizendo que é, né? Então, é um conhecimento. Não se trata, entretanto, apenas de uma elevação do modo de conhecimento humano ao modo de conhecimento das substâncias separadas dos anjos. De fato, a tradição cristã reporta que, através desse modo de conhecimento, também o mistério da Santíssima Trindade se manifesta de uma maneira mais clara à inteligência humana, coisa que está acima das possibilidades de qualquer natureza criadora. O mistério da Santíssima Trindade, o São Tomás explica para a gente em que ele consiste. Eu não sei como é que pode ser o Deus unitrino, mas eu posso compreender mais se eu estudar mais a respeito disso. Eu vou estudar em São Tomás, então, como é que são feitas as processões em Deus. Vou estudar isso daí, tá? Posso estudar, alguém vai compreender, compreender mais. Mas eu acredito
na Santíssima Trindade, porque Cristo revelou, a igreja confirmou. Isso que é a fé, basicamente. É difícil acreditar? Claro que tem uma dificuldade, porque não é do meu raciocínio. Mas na medida em que eu compreendo melhor essa argumentação, eu vou acreditando mais nisso. Tá? É próprio do modernismo fazer essa dicotomia entre conhecimento da filosofia e conhecimento da teologia. Como se ela fosse duas escadas, né? Então eu estou aqui no conhecimento da filosofia, a certo momento eu consigo dar um passo e eu passo para outra escada. E começa a subir o conhecimento da filosofia, da teologia, que não tem nada mais a ver com a filosofia. Isso é um absurdo. Quando eu passei para o conhecimento da teologia, eu continuo me utilizando da filosofia. Continua sendo um apoio para mim. Então, quando eu acredito na Santíssima Trindade, eu não deixei de acreditar nas provas da existência de Deus, e aquilo serve como suporte para não ficar pendurado, se transformar só numa mera distração, ou num mero chute. Tá? Bom, então ele continua, né? Traz-se, pois, do modo de conhecimento que tem em comum com a fé muitas das suas características. Opa, então não é a fé. Não é o conhecimento dado pela fé. É um outro conhecimento ainda. Por ser redutível ao modo das evidências dos primeiros princípios do intelecto, é algo manifestamente acima da natureza humana, infundido por Deus na alma, tal como a fé, impossível sem um auxílio divino. Mas então é a graça? Mas é um conhecimento, a graça? Vocês estão vendo como isso daqui é confuso de propósito, né? Como se ele queria definir, de vez em não. Isso na teologia cristã chama-se graça. Ademais, tal como ocorre com a fé, manifesta-se nas coisas que estão acima das possibilidades de qualquer natureza criada, por mais elevada que seja, como é o caso da límpida manifestação da Trindade, que não se trata apenas de uma elevação da mente humana acima da própria natureza, mas de uma verdadeira participação de uma natureza e uma vida somente pertencente a Deus. Alguém poderia dizer, é a graça, eu estou participando de Deus, mas então não é conhecimento. Não é um desenvolvimento que eu fui tendo. Eu vou atingindo níveis, etc., até que eu chego na graça. Não entra nada de esforço nosso. E, finalmente, assim como a fé, não obstante a clareza desse modo de conhecimento, é nos transmitido, através dele, um conhecimento de Deus, que não o mostra tal como ele é. Diz de fato São João, caríssimo, desde já somos filhos de Deus, participantes, portanto, daquelas coisas que só a Deus pertencem. Então tem um conhecimento, é um conhecimento que me faz filho de Deus. Não há conhecimento que me faça filho de Deus. Posso conhecer à vontade, sou o maior gênio do mundo. Não há conhecimento que me faça filho de Deus. O Zé ali que está no bercinho, ele é filho de Deus sem conhecer nada. Por que ele é filho de Deus? Porque ele foi batizado. Ele tem Deus na alma dele. Quando ele crescer, se ele cometer um pecado mortal, tomara a Deus que nunca aconteça, mas supondo que ele seja um gênio, tá? Vai lá, dá aula na escola, dá aula de física, química, biologia, matemática, dá aula de tudo. Mas ele comete um pecado mortal, perdeu Deus na alma dele. E durante quanto tempo ele tem Deus na alma? Ninguém sabe. Ninguém sabe se está em estado de graça ou não está. Aí como é que eu comungo? Porque na dúvida, pro réu. Mas ninguém sabe se está em estado de graça. Foi a pergunta que fizeram para Santa Joana d'Arc. Você está em estado de graça? E ela responde muito bem, né? Se eu não estou, que Deus me... se eu estou, graças a Deus. Se eu não estou, que Deus me restitua. E ninguém conhece, fala. Mas então ele fala que não precisa do sacramento para ser filho de Deus. Para o quê? Sacramento para ser filho de Deus, só o conhecimento. Então, o que vai dar essa etapa aqui da filosofia perene é o conhecimento. Mas então, por que ele fala que devemos ter o iniciático? Então, como uma etapa, os sacramentos seriam ritos iniciáticos. Mas, então quando, por exemplo, sou batizado, para ele ainda não sou filho de Deus, porque eu ainda não nesse sentido pleno aqui. Você ainda está, que nem diz Olavo de Carvalho, no comum das pessoas. Para chegar a essa elite só através do conhecimento. Só através desse conhecimento mágico. E que vai haver uma transformação em você. Isso.
que ele não diz assim, olha, não serve para todo mundo. Ele diz, não é conveniente que seja para todo mundo. Se for para todo mundo, perde a graça. Entendeu? Então, os sacramentos seriam etapas que eu vou vencendo. Porque a iniciação para eles é uma coisa necessária. Uma coisa tremendamente necessária. Seja lá o sacramento católico ou outro rito de alguma outra. Aí é outra iniciação. Outra região. Os islâmicos têm a seita Sufis, da qual o Olavo fez parte. Como é que chama lá? Sarika, né? Como? Tarika. A Tarika. Então ele diz que toda religião tem um meio iniciático. O problema da Igreja Católica foi que esse meio iniciático era dado pela maçonaria. E a Igreja Católica expulsou a maçonaria. E aí ele quis justificar que o sacramento da Igreja Católica também era um iniciático. Exatamente. Bom, aqui então vem o Guénon, tá? Vou passar muito rápido pelo Guénon. Tem o Guénon aí, né? Que ele se faz de católico, mas na realidade ele depois vai lá para o Egito e vai ficar islamita, tá? E depois, aqui são as características da gnose, eu já falei, né? Aqui é o resto da vida do Guénon, né? E aqui vem exatamente as citações mostrando como o Guénon era gnóstico, né? A doutrina de René Guénon expõe numerosas obras, não tem o luxo imaginativo e mitológico das gnoses antigas, mas tem todas as características de um tipo intelectual do gnose. Esse pleonasmo não é suficiente para expressar o caráter rigoroso que Guénon pretende dar ao seu pensamento. A ideia fundamental é de uma tradição primordial universal, da qual derivam todas as religiões, e da qual as filosofias são apenas uma expressão parcial e degradada. Assim, as religiões constituídas não são mais que a degradação da tradição autêntica. Essa chamada ciência sagrada superior à fé, vê como é exatamente a ideia lá do Donato, é uma ciência sagrada, uma sabedoria que ela é superior à fé. Uma ciência que levaria seus adeptos a um estado mais elevado de consciência. Nada mais é do que a gnose. Tá? Então é outro, né, que afirma isso, né? Aqui mostra como o Guénon acabou trabalhando dentro dos católicos, né? Então aqui é incontestável que René Guénon exerce uma grande influência nos círculos intelectuais, que se dizem com ou sem razão tradicionais. Para isso, basta ver o livro de Eric Vatre, La droit de Père, Enquête sur la tradition catholique aujourd'hui. Um terço desse livro é dedicado aos discípulos de Guénon. Esse Jean Anny, que foi próximo ao Dom Lefebvre, vai elogiar o Guénon e vai dizer que se tem que ver o trabalho do Guénon, que é um trabalho muito, muito bom. E o Itinéraire, que é também um mensário ligado à Fraternidade São Pio X, em 1985, vai elogiar a espiritualidade do Guénon. Né? Então está dizendo aqui que ele não era especulativo só, mas ele dava um lado prático. Então como é que se atinge a deificação, né? E que isso atraía muito, né? E aqui eu vou pular já direto aqui para um esquema que ele fez. Então, os discípulos de René Guénon são a favor da tradição nos níveis iniciáticos e esotéricos. Eles naturalmente se voltarão para as formas esotéricas tradicionais. Isso implica, por exemplo, porque os guénonianos preferem as missas tradicionais às novas. O pessoal da turma do Guénon gosta de ir na missa antiga. Vai na missa antiga. Isso está mais ligado ao mistério, está mais ligado à preservação das tradições. Então é nessa missa que eles vão. Então, aqui, é como ele vê o ser, né? Então, ele diz que num primeiro nível tem um mundo sensível, tá? Então, são as coisas. Essa cadeira, o aparelho, a lousa, o data show. No segundo, seria o natureza, o mundo chamado de manifesto,
que seria o domínio da física. Então, onde eu faço certa abstração. Então, eu não fico mais olhando essa cadeira, mas eu tenho a ideia de cadeira. Eu posso ter até a ideia de Deus. Eu tenho a ideia do que é uma escola. Eu tenho a ideia do que é uma nação. Então, eu já não estou tão apegado à matéria, mas, porque eu já tenho algumas ideias, né? Mas o último nível, que é o mais importante, é o sobrenatural, que ele chama de domínio da metafísica. Então, a metafísica para ele não é a mesma coisa que é para Santo Tomás. Para Santo Tomás, exatamente, a metafísica é uma abstração. Para ele é mais do que isso. É esse conhecimento mágico que me permite entrar aqui no sobrenatural e estar em contato com a divindade. Então, eu consigo me separar do mundo real. Qual é a fórmula para isso? Não é igual para todo mundo. Né? Então, você faz alguns ritos, e aí, de acordo com esses ritos, de acordo com a sua religião, você vai ter um clique e vai funcionar para você. Tá? E por último aqui seria então o objeto propriamente das pessoas. Né? Então tem o estado do homem, está aqui no estado grosseiro, né? Então são os homens brutos. Aí ele passa para o estado sutil, né? Que ele tem uma manifestação mais elevada, ele começa a pensar. Depois, aqui ele faz a manifestação informal universal. Esse homem, então, agora vai começar a ver os universais, começar a pensar, começar a fazer a abstração, né? E ele vai ver, então, o Shivara, que é o princípio da manifestação. Tá? Então, ele vai começar a ver Deus nas coisas. Então, puxa, por que o universo é desse jeito? Quem foi que criou? O que aconteceu? Tá? Mas depois ele vai ter que atingir esse último nível aqui, né? Que é o Brahma. É o infinito, a possibilidade universal, o não ser, o não manifesto. Então, ele olhando para o mundo, ele vai compreender que o mundo não tem nada a ver com Deus. Tá? Ele vai, por isso que eles gostam muito do pseudo-Dionísio. Não vou entrar aqui no pseudo-Dionísio, senão vocês posso trazer a cama aí para vocês, aí vocês dormem à vontade, tá? Mas o pseudo-Dionísio vai dizer isso, que a gente só conhece Deus por negação, tá? Só por negação. Deus não é o mundo, Deus não é o bem, Deus não é a grandeza, Deus não é o ser. Então, olhando tudo e fazendo uma abstração de tudo, eu compreendo que Deus não pode ser nada disso. Então, se o mundo é ser, Deus é não ser. Se Deus é ser, o mundo é não ser. Então, é lá sempre o contrário. Não dá para concluir nada de Deus. Tá? Esse pseudo-Dionísio teve uma influência enorme na Idade Média. Ele foi comentado por um monte de gente, inclusive por São Tomás. Só que quando São Tomás vai tratar da questão do ser, ele diz que Deus é ser. E quando o pseudo-Dionísio diz que Deus não é ser, ele quer dizer que Deus é ser. Tá? Hoje se sabe que não é. Esse Dionísio, ele manda umas cartas lá muito malandrão, fingindo ser o Dionísio Areopagita, discípulo de São Paulo, mas hoje se sabe que ele não é, porque ele usa uma terminologia posterior a ele. Tá? Então, como então nós temos esse intelecto não humano? Isso pode ser explicado pelo fato de que nossa individualidade é apenas manifestação transitória e contingente de nosso si mesmo. Nossa personalidade, nosso eu, não é um sistema fechado, ele tem os meios para conhecer o que vai além da ordem de existência, a qual pertence para alcançar estados supraindividuais. Então nós temos aqui dentro de nós alguma coisa que nos permite entrar em contato com a divindade. O indivíduo, na realidade, representa apenas uma manifestação transitória. O Silvio aqui, ele está Silvio transitoriamente, ele vai passar, ele vai deixar de ser Silvio. Isso nunca mais vai acontecer. Mesmo depois da ressurreição dos corpos. Mesmo quando a alma dele estiver no céu, se Deus quiser. Ou, infelizmente, no inferno. Tanto no céu como no inferno, ele vai continuar Silvio e eu vou continuar Alberto. E quando a gente ressuscitar dos corpos, eu vou continuar Alberto, ele vai continuar Silvio. Então, essa ideia de que nós vamos voltar lá para uma espécie de deificação é uma ideia completamente absurda. Os gregos gnósticos que defendiam isso.
Então, um estado do mesmo ser. E esse ser é, em si mesmo, absolutamente independente de todas as suas manifestações. Então, Deus, ele independe de toda a manifestação. Deus criou o mundo? Criou. Podia ser completamente diferente, ter os mandamentos assim, deve se matar, deve se roubar. Deus podia ter feito assim. Porque essa manifestação de Deus não tem nada a ver com Deus. Tá? Conhecimento teórico de não. Como atingir a realização? Vai dizer, são necessários meios para essa realização. Palavras, ritos e símbolos. Meios que são formas pertencentes a esse mundo, a serem adaptados a nós. Então, pego todos isso daqui e adapto a nós. A esse respeito, não confundir meios com causas. Para explicar isso, Gué não compara seus meios aos sacramentos da igreja. Exatamente o que pretende o Olavo de Carvalho. A realização metafísica não é a produção de algo que não é, mas a consciência do que é. Tudo que é necessário é meio. Então, eu tomo a consciência desse ser. Isso que é a metafísica. Tá? Todo o resto é só um meio. Todas as coisas materiais, todos os ritos, tudo que eu usei, tudo isso daqui é completamente secundário, é só um meio. O importante é entrar em contato com essa divindade. Tudo bem? Caramba. Na hora. Alguma dúvida? Não. Bom, vou pedir licença pro Silvio, tá? Na hora das horas. Mas eu tenho um costume que eu não gosto de deixar de fazer. Dá pra gente ter 5 minutinhos? Então, 5 minutinhos. Se quiser, pode até... Como? Até 10. Até 10. Se quiser, pode até ir guardando as coisas. Todo o final de aula, aqui que a gente vai dar mão fora, eu gosto de fazer uma coisa. Eu gosto de... Se vocês tiverem alguma pergunta, palestra, pode fazer. Mas eu gosto de deixar aberto para qualquer pergunta. Eu gosto de fazer um vale tudo. Tá certo ou não? Pinga fogo, etc. Acende sua luz aí, fazendo um favor. Tá? Do jeito que vocês quiserem. Então, qualquer pergunta. Tá? Mesmo que seja uma interrogação. Alguma dúvida a respeito da gente, alguma crítica.